certamente sabe conduzir aquela diligência. Você chama ele de cocheiro. Você devia ter me visto trazendo eles. E lá nos tempos em que todas essas estradas nas colinas não passavam de 2 trilhos de carroça. Na verdade, eu trazia eles tão suavemente que o pessoal dormia a maior parte do tempo. Eu entendo perfeitamente isso, Balde. Me surpreende como conseguiam ficar acordados, ouvindo você tagarelar. Não é lindo aqui em cima, Lorna? O que tem de lindo nisso, tia Marta? Nada além de um monte de pedras e árvores. E homens que parecem enfeites em um bolo torto. Admito o Oeste pior que Londres, Lorna. Não acha interessante? Fique com isso, Ronald. Me arrependo de concordar em parar no rancho, mesmo por um dia. Ainda bem que amanhã vamos a caminho da Califórnia. Com licença, vocês vão para o rancho LD? Sim. Vou levar vocês até lá. Eu sou o Balde. Eu já percebi tudo. Acho que a senhora não entendeu. Meu nome é Baldy Morton. Precisamos ficar conversando neste lugar horrível? Não, podemos ir para o rancho agora mesmo. É só jogar as alforjes na carroça. Os alforjes. Ele quer dizer a bagagem. Junte nossas coisas, Rony. Seja um bom menino. Aqui, meu bom homem. Ajude o motorista, por favor. Qual dessas coisas pertence ao seu grupo, senhor? Tudo isso daqui. Estou achando que vou ter que retornar até lá e pegar o carro de feno, pois eu só trouxe a carroça. Esperam que a gente viaje nessa geringonça desajeitada, por mais dessas estradas de montanha? Não, vou esperar ir no carro de feno. Eu não vou esperar, vamos. Eu preferia muito que você não fosse sozinha desse jeito, Lorna. E eu prefiro ir sim. Já que você pretende se casar com a Lorna, é melhor ir se acostumando com esse tipo de coisa. Receio que ela seja um pouco voluntariosa e mimada. Pode entrar direto, senhorita. Isso vai demorar muito? Estaremos prontos em 1 minuto, senhorita. Precisa de ajuda, careca? Se eu precisasse, teria mais juízo do que esperar isso de você. Eu sou Lucky Jenkins. Isso não é culpa minha. Eu também trabalho no rancho LD. Só um peão. Pensei que talvez eu pudesse ser útil para você. Você pode ser útil. Pode ajudar a descarregar a bagagem. Olá, Scar. Bom ver você de volta. Achei que você não sairia por pelo menos mais um ano. Ganhei liberdade por bom comportamento. Então o bandido se regenerou, hein? Claro, até eu me vingar do homem que me mandou para a cadeia. Vai com calma. Eu sei o que faço. Vingarei por ele acabar com o bando e me prender. Farei isso, nem que seja a última coisa. Acho que você sabe o que está fazendo. O funeral é seu. Mas se fosse eu, não teria vontade nenhuma de trocar tiros com o Sr. Hopalong Cassidy. Não se preocupe. Dessa vez não vai ter nenhuma tentativa de trocar tiros com ele. Bem ali no canyon foi onde pegamos os ladrões de gado. Desci do meu cavalo e fui sorrateiramente por trás deles. Lá estava o Cassidy, imponente, vendendo um monte deles. Cassidy, é só disso que você parece falar. Acho que ele vale a pena ser comentado, senhora. Não há homem melhor no rancho do que Hopalong Cassidy. Nunca vi ele fazer nada que não fosse certo. Espere até conhecê-lo. Você vai mudar de ideia sobre não querer ficar aqui. Precisa falar tanto assim? A senhora está meio nervosa, não está? Quem não ficaria assim? Ouvindo gente estúpida? Por vezes eu mesmo queria nunca ter nascido. Às vezes eu também me sinto assim, principalmente depois de comemorar, depois do rodeio, antes de eu fazer a promessa. Uma vez eu me lembro de estar descendo a estrada. Por favor, me poupe dos detalhes. Você não consegue fazer esses cavalos andarem mais rápido? Fazer eles andarem? Eles estão loucos para correr. Se você tem medo de deixá-los correr, me dê as rédeas. Não, a senhora não conseguiria controlar esses bichos. Montei os melhores cavalos de caça da Inglaterra. Talvez você tenha mesmo, mas esses broncos são diferentes. Ninguém consegue controlar esses aqui, só eu e o Cassidy. Não poderia deixar você conduzir esses bichos.
Não estou acostumada a que me digam o que não posso fazer. Não, senhorita. Cassidy me disse para nunca... É melhor segurar eles, senhora, antes que fiquem fora de controle. Não consigo. Eles pegaram o trem dos negros. Separe os bezerros, Steve. Leve-os de volta para o pasto. Tudo bem, Hop. Tá tentando o quê, Balde? Se matar? Sabe que não pode correr com esses cavalos, ainda mais acompanhado. Caso o interesse é você, quem estava dirigindo era eu. Você é mais maluco do que eu pensava. Deixar uma mulher conduzir essa parelha. Nunca mais faça uma coisa dessas. Ele vai sim, se eu mandar de novo. Não, senhora, não vai. Enquanto eu for o capataz deste rancho, não vai. Então você está tentando me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Neste caso, pois sim. Eu nunca aprendi na minha vida a receber ordens, senhor capataz. Muito bem, agora é um bom momento para começar a aprender. Volte para o rancho, Balde, e vá andando com esses cavalos. Esse grosseiro autoritário, ele merecia levar um tapa. Acho que seria difícil encontrar alguém para fazer isso, senhora. Por qual razão? Porque não há muita gente que tentou e viveu para se gabar disso. Nem mesmo o seu famoso amigo Cassidy? Não, nem ele também. Mas por que não? Se ele é tão corajoso assim. Porque esse grande herói é o próprio Hopalong Cassidy, com quem você estava falando. Certo, então vamos. Já embarcamos 600 cabeças e conseguimos o melhor preço em anos. Por que eu tenho que ouvir coisas tão entediantes? Você está interessada no sindicato. Talvez queira saber como tenho administrado o rancho. Senhor Benson, não me interesso por nada. Além de conseguir que a diligência volte para a civilização o mais rápido possível. Scar Lewis voltou para a cidade esta manhã, Hop. É mesmo? Acho que ele tem esse direito. Era o território dele antes de ser mandado embora. Melhor irmos lá mostrar qual é o lugar dele, caso ele esteja pensando em aprontar. Fica calmo, Lucky. Não se chuta cachorro morto. Se o Scar não quer confusão, não vamos provocá-lo. Vou ficar de olho nele só por precaução. Sempre posso contar com você, velho. Ora, não é nada. Ei, Balde. Era a senhorita Drake levada por você na charrete? É, ela é bem bonita, não é? Ela é muito bacana. Mas tem um temperamento forte, como veneno. Não vá se interessar por essa moça, Hop. Quem disse que eu estou interessado? Você me conhece melhor do que isso. Sinceramente, minha querida, acho que você deveria reconsiderar sua decisão de ir embora. Ficar aqui pode ser bom para os seus nervos. Não há nada de errado com meus nervos. O que há para ficar aqui? Não vejo nada de interessante em gado e um monte de vaqueiros estúpidos. Eles podem ser estúpidos, mas são muito atraentes. Por exemplo, se aquele ali estivesse usando roupas de montaria de cavalheiro, todo o Hyde Park se viraria para olhar para ele. Esse é o sujeito que teve a ousadia de me responder na estrada hoje. Me desculpe, senhorita Lorna. Eu apostaria qualquer coisa que o Hop não faria uma coisa dessas. A menos que fosse para o seu próprio bem. Por que você tem tanta certeza? Simplesmente porque fazer a coisa certa é o jeito do Cassidy.
Deve mantê-lo bastante ocupado sair por aí sendo um bom samaritano. Imagino que deve ser bem difícil para a esposa dele ser casada com um sujeito tão perfeito. Hop casado? Ainda não apareceu uma mulher capaz de laçar ele. Sempre há uma primeira vez para tudo. Sabe, mudei de ideia sobre ir embora amanhã. Acho que vamos ficar por mais um tempo. Convide o Sr. Cassidy para jantar, tia Marta. Uma excelente ideia. Vamos convidá-lo para entrar. Todos nós vamos nos arrumar para o jantar. Com licença. Eu realmente não tentaria brincar com o Hop se fosse você. Mas por que isso? Ele não é como as pessoas que você está acostumada a conhecer. Pessoas que tentam mandá-lo acabam se queimando. Por acaso você já me viu fugir de problemas? Não, e é isso que me preocupa. Também nunca vi o Cassidy recuar diante deles. Se você acha que vou usar algo assim no jantar, com um monte de mulheres por perto, você está louco. Não gosto disso mais que você. Ouviu o que ela disse. Devemos usar roupa de gala e é o que usaremos. Se você não se metesse quando ela perguntou da roupa de gala, estaria tudo bem. No entanto, eu simplesmente não podia mentir para ela. É, claro. Você poderia, por favor, parar de tocar isso agora? Esse é o problema de vocês, velhos cabeça dura. Vocês não acompanham os tempos. Não ouviu a Marta dizer que nenhum estrangeiro levaria uma dama a jantar sem estar de gala? Devem estar ficando cada vez mais malucos. Vamos lá, é melhor encararmos a situação. Vá na frente, careca. Esqueci de uma coisa. Já vou com você em 1 minuto. Olá, o que foi, careca? Você não vai à festa? Claro que vou. Achou que iam fazer uma festança aqui sem me convidar, não é? Mas me diga uma coisa, qual é a ideia dessa camisola? O convite não dizia traje de gala? Com certeza, então é por esse motivo. Nós alugamos elas do agente funerário. Seu moleque danado, você sabia que eu estava errado o tempo todo. Eu vou me vingar de você. Por que você não tira essas luvas? Você não vai dirigir para lugar nenhum. O Sr. Benson me disse que você é responsável por formar um ótimo rebanho, Sr. Cassidy. É verdade, senhora. Não tem, careca. Não há rebanho de Longhorns melhor nas pastagens do que o nosso. O nosso, Baldy, do que o nosso. Parece que há bastante gente de mente fechada aqui esta noite, Sr. Cassidy. Não existe nada mais importante do que gado para conversar? Para mim, isso não tem, não. Imagino que não mesmo. Não se deve esperar muita inteligência em um lugar como este. Vem cá, Lorna. É isso mesmo, senhora. Por mais que se tente, não dá para colocar juízo na cabeça de certas pessoas. Talvez seja porque você não é um bom professor, Cassidy. Fica difícil quando as pessoas que você ensina não querem aprender. O método seria um tanto difícil. Usando os mesmos métodos com as pessoas que usa com o gado ou cavalos. Com certeza. Os cavalos geralmente colaboram. O Hop está certo, senhora. Veja o caso daquele cavalo que o Sr. Benson deu para ele. Quando ele chegou aqui pela primeira vez, aquele bicho era um assassino, se é que já existiu um. Mas o Hop sabia como lidar com ele. Acariciando ele num momento e mandando nele no outro. E, de repente, aquele cavalo estava comendo na mão dele. Não há nada que ele não consiga lidar. Talvez ele nos faça uma demonstração. Espero que você saia comigo amanhã para me mostrar o rancho. Desculpe, mas vou estar ocupado aqui na sede do rancho. Vou mandar um dos rapazes ir com você. Eu já estou indo. Eu pedi para o Sr. Cassidy. E geralmente meus pedidos são atendidos. Você entende isso, não é, Sr. Cassidy? Desculpe, senhorita, mas tenho outras coisas mais importantes para fazer amanhã. Você não me ouviu? Eu disse que você iria. A menos que você seja surdo, ouviu o que eu disse. Sinto muito, foi apenas um acidente. Tudo bem, acidentes podem acontecer com qualquer um.
Você fez isso de propósito. Não mais do que você fez. Acho que nós dois precisamos esfriar a cabeça mesmo. Seu insolente miserável. Queria ser homem por um minuto. Você quase me fez desejar o mesmo. Cassidy, a Drake é minha noiva e não vou fora disso. É. Fique quieto. Estou quase com vontade de dar um tapa na sua cara. Em mim, eu não faria isso se fosse você. Moça, você corre o risco de levar uma surra andando por aí dando tapas nas pessoas. Ei, me larga agora. Pode rir, Sr. Cassidy. Da próxima vez pode ser a minha vez de rir. É isso mesmo. Amanhã é sempre um novo dia. Nunca se sabe o que pode acontecer. Sim, com certeza. É exatamente nisso que eu estou pensando agora. Bom dia, Sr. Cassidy. Bom dia. Meu cavalo está pronto? Sim, o Balde já vem com ele. Você conhece o rancho como ninguém, Balde. Mostre a ela tudo o que quiser ver. O Balde pode vir, se quiser. Mas espero que você me mostre o rancho. Desculpe, mas achei que tinha deixado claro ontem à noite. Tenho trabalho a fazer. Você vai cavalgar comigo, Sr. Cassidy? Isso não é um pedido, é uma ordem. Eu só aceito ordens do chefe deste rancho. Ei, por acaso você saberia? Quem é o dono deste rancho? Certamente o sindicato LD. Olha, na verdade, eu sou o representante do sindicato LD. É isso mesmo, Hop. A senhorita Drake realmente detém o controle do sindicato. Já que entendeu a situação, espero que no futuro obedeça às ordens sem discutir. Você vai se decepcionar, senhorita. Pode acertar meu tempo, Benson. Vou até o Bar X procurar outro emprego. Pode me pagar também. Se o Cassidy não vai ficar, não vai, Balde. Não vai ou não fica, tanto faz pra mim. Se o Cassidy não vai ficar, eu também não fico. Eu não gosto da ideia do Cassidy simplesmente ir embora assim. Qual é a diferença? Deve ser muito fácil encontrar outro capataz. Sim, mas você não vai encontrar outro Cassidy. Você acha que ele vai mesmo embora e não volta mais? Pode apostar seu último dólar que ele não volta. Você não conhece o Hop. Entendi que esse é um dos cavalos do rancho que você deu para o Sr. Cassidy. Assim, você deu a ele um recibo de venda? Não, claro que não. Quando damos um cavalo para alguém aqui, simplesmente damos. Então, legalmente, ele não é dono desse animal. Ele é? Não, não se você colocar dessa forma. Que falta de profissionalismo. Me ajude a levantar, Ron. Acho que o Sr. Cassidy vai voltar. Onde você vai? Para a cidade, tratar de assuntos legais. E além disso, exijo meus direitos legais, Sr. Xerife. O que exatamente quer que eu faça, senhorita? Você não me convencerá que Hopalong Cassidy roubaria cavalo. Estou dizendo que ele roubou. Esse animal que ele está montando é minha propriedade e espero que você cumpra seu dever. Se não fizer, vou garantir que você seja removido do cargo. Bem, você vai ser responsável por tudo o que acontecer. Joe, é melhor você reunir vários dos rapazes. Um bom grupo deles, porque é provável que tenhamos trabalho pela frente. Para trazer o Hop. Tudo bem. Não está se arrependendo de ter saído, está, Hop? Sim, um pouco. Não é certo deixar o Benson na mão. Ainda bem que você não começou a gostar daquela garota, Hop. Ela teria feito todos nós de bobos. Acho que ela seria uma boa pessoa, Baldi, se alguém colocasse um pouco de juízo naquela cabecinha bonita dela. Um homem teria dificuldade em conseguir isso. Eu descobri isso. Olha só isso, Hop. Deve ter algum problema. Vamos ver o que está acontecendo.
Qual é a agitação, xerife? O que você está procurando? Você foi muito sensato em se entregar, Sr. Cassidy. O que você quer dizer? Hop, você está preso por roubo de cavalos. Isso é coisa sua, senhorita. Claro, por acaso eu sou dona desse cavalo que você está montando. Esse cavalo é do Hop e eu posso provar. Peça ao Sr. Cassidy para mostrar uma nota de compra. Você não acha que vai se safar dessa, acha? Se o Cassidy não puder mostrar uma nota de compra, cabe a você cumprir seu dever. Olha, sinto muito, Hop, mas eu tenho que... Ninguém vai prender o Hop enquanto eu estiver por aqui. Se algum de vocês encostar um dedo no Hop, vai ter que se entender comigo. Escuta aqui, fique de boca fechada, Balde, ou você também vai acabar na cadeia. Você quer me prender? Eu quero ver você tentar. Seu idiota cabeça dura. Você não pode me prender. Eu não fiz nada. E você não pode botar um homem na cadeia sem motivo. Me tire daqui, seu desgraçado. Calma, Balde, vai com calma. Vamos resolver essa situação e depois saímos daqui. Pode apostar que vamos. Deixa tudo comigo. Fica tranquilo. Eles não podem manter um homem na cadeia sem motivo. Não? Então o que estamos fazendo aqui? Algum desgraçado prendeu o Cassidy por roubo de cavalo. Vamos tirar ele de lá, nem que precise derrubar a cadeia. É só assinar essa queixa aqui, senhorita. E eu vou levar o Cassidy para a sede do condado para ser julgado. Espere um pouco. Na verdade, eu mudei de ideia. Quero que solte o Sr. Cassidy. Eu juro que não consigo entender a senhora, madame. Uma hora atrás, a senhora estava insistindo para eu prender o Cassidy. Agora quer que eu solte ele. Você não entende? Eu gostaria de impedir que o Sr. Cassidy continuasse sua vida de crimes. Veja, eu não acho que ele seja totalmente mau. Mesmo que ele seja um ladrão de cavalos. Pode ser que haja um pouco de bondade nele, em algum lugar. Se ao menos ele tivesse a influência certa sobre ele. Eu odiaria pensar que fui eu quem não lhe deu essa chance. Se você o liberar para mim em liberdade condicional, eu vou garantir que ele obedeça à lei. Bem, a senhora acha que isso seria legal? Não, vou lhe dizer o que é melhor eu fazer. É melhor eu preparar alguns papéis para você assinar. Sobre você ser a responsável. Então essa era a ideia dela ao me mandar prender. Ela é mais esperta do que eu pensava. Se é esse tipo de recompensa que ela quer, é esse tipo de recompensa que ela vai ter. Parece que você está mesmo pedindo por problemas. Talvez, mas qualquer bronco que realmente vale a pena também merece o esforço de domar. Sabe, senhorita, não sei se o Cassidy vai gostar disso. O que você se importa? Você não espera ser xerife a vida toda. Onde está a sua ambição? Você não gostaria de concorrer a governador ou talvez senador algum dia? E se você tivesse amigos influentes, talvez eles pudessem fazer algo por você. Sabe do que estou falando? Bem, basta assinar o seu nome bem aqui. Por favor. Bem, Cassidy, estou liberando você sob condicional e custódia para esta senhora aqui. Não tenho tanta certeza se quero sair. Acho sua cadeia até confortável. Eu sei, escuta, Cassidy, você não pode ficar na minha cadeia. Já me deu trabalho demais. Agora saia daqui. Você não pode me expulsar. Você sabe que é contra a lei usar violência contra um prisioneiro. Você não vai deixar ele dizer o que pode ou não fazer na sua própria cadeia, vai? Sim, não, vamos. Por favor, Cassidy, não. Olha, você está dificultando muito as coisas para mim. Não, senhor, eu vou ficar bem aqui. Você acha que eu não sei quando estou bem de vida? Nem cavalos selvagens me tirariam daqui. Quem mentiu dizendo que o Hop roubava cavalos? Vou acabar com ele. Ninguém prende o Hop, não enquanto ele tiver amigos do lado de fora. Se outro amigo me ajudar, vou acabar passando o resto da vida aqui dentro. Me diz quem fez isso, Hop. Eu vou dar uma lição nele. Quem é esse sujeitinho imundo, sarnento? Por acaso eu sou o quadrúpede odorífero a quem você se refere, Sr. Jenkins? Ela quer dizer que foi ela quem fez isso, Lucky. Eu não quis dizer isso sobre a senhora, madame. Escute aqui. Se vocês vão discutir, vão para a rua.
Vamos, saiam, todos vocês. Eu também? Não, você pode ficar. Sim, você também saia. Bem, se você insiste, tenho que obedecer à lei. Muito bem, Cassidy. Obrigado, xerife. Tudo bem. O que houve, Lorna? Soube que mandou prender o Cassidy. O Sr. Cassidy foi liberado sob minha custódia em liberdade condicional. O que deu em você ultimamente, Lorna? Perdendo seu tempo com um vaqueiro comum. Não gostei desse comentário. Também não gosto da sua cara. Vou mudar isso. Calma, Lucky. Essa briga é minha. Você também está procurando confusão? Nenhum de nós está procurando confusão. Não aconselho você a tentar nada com o Ron. Ele foi campeão de boxe na faculdade dele. Respeite seu lugar. Evita problemas. Algumas pessoas nunca sabem a hora de parar de falar. Espere um minuto. Não gosto da sua atitude. Vou te dar uma lição também. Achei que você soubesse se cuidar. Eu sei. Nunca pensei que um homem fosse tão tolo para atacar pela direita. O Sr. Cassidy parece ter o hábito de fazer o inesperado. Espere um minuto, Sr. Cassidy. Vou voltar para o rancho com você. Você vai voltar comigo. Você não pode me dar ordens. Não se esqueça que está noiva de mim. Estou tentando esquecer. Parece que minha sorte mudou. O que você quer dizer? Acho que não vai ser preciso muita conversa para aquele rapaz fazer um trabalho para mim. Sirva uma garrafa. Acho que você também cometeu um erro, senhor. Enfrentar o Cassidy. Por qual razão isso te interessa? Absolutamente nada. Eu estava torcendo para você acabar com ele. Também não tenho motivo para gostar dele. Ele me incriminou e me mandou para a cadeia por 5 anos. Ainda não terminei com ele. Se eu estivesse no seu lugar, garantiria que tinha os ases na mão antes de atirar. Você não acha que eu usaria uma arma, acha? Não sei quanto a você, mas se eu fosse um homem que estivesse pensando em se casar com uma mulher e visse um homem melhor entrando na jogada, acho que não me importaria com o jeito que fosse para impedi-lo. Isso seria assassinato. Não, não seria. Suponha que você estivesse limpando uma arma e a arma disparasse acidentalmente e o Cassidy estivesse por perto. Você passou ramameles no queixo como eu te falei, Rony? Deixe-me ver. O suor já quase sumiu. Onde está a Lorna? Saiu para caminhar com o Sr. Cassidy. Tia Marta, você não acha melhor tirarmos a Lorna daqui? Antes que ela se faça de boba por causa daquele? Não diga isso. Lembre-se do que aconteceu hoje. Bem, precisamos fazer alguma coisa. Precisa é uma palavra que nunca se usa com a Lorna, Rony. Você sabe disso. Se ela decidiu se interessar pelo Sr. Cassidy, não há como impedi-la. Ele é só um vaqueiro sem um tostão. Você também não é exatamente rico. Posso não ter dinheiro. Pelo menos tenho família. Sou um cavalheiro. Londres está cheia de cavalheiros. E consigo imaginar o Sr. Cassidy se destacando entre qualquer um deles. Ele seria uma sensação lá. Você tem a minha simpatia, Rony. Mas receio que, enquanto o Sr. Cassidy estiver por perto, você vai ter que se conformar em ser a segunda opção para a Lorna. Nós saímos cedo de manhã para poder cavalgar o dia todo. Você está dando as ordens. Você é o chefe. Bem, boa noite, senhorita. Não vá ainda. Ainda é muito cedo para entrar numa noite tão linda. Além disso, quero ouvir sobre aquelas cercas novas maravilhosas que você vai colocar. Está tudo bem. Sinto muito pela minha parte no que aconteceu na cidade hoje, Cassidy. Tudo bem, esqueça isso. Sobre aquelas cercas, Sr. Cassidy? Sim, acho que deveríamos usar um pouco daquela cerca de arame moderna de que eles estão falando. Eu também. Preste atenção. Muito bonita, não é?
Sinto que meu coração está em paz absoluta, enquanto sigo cavalgando calmamente entre os altos pinheiros. Sempre que o brilho do luar surge, na trilha dourada do pôr do sol, tudo se transforma. Em meio ao silêncio profundo da noite, me vejo envolvido por um estranho, misterioso e inexplicável prazer. O suave luar brilha intensamente sobre a trilha dourada do pôr do sol, enquanto as chamas das fogueiras dançantes se misturam harmoniosamente aos raios prateados da lua. Nesse momento de paz profunda, eu me encontro calmamente reunindo cada um dos meus sonhos mais preciosos e guardando-os no fundo do meu coração. Acredito que a minha vida seria muito mais doce se em algum dia o amor e eu finalmente nos encontrássemos. Especialmente quando há um lindo luar brilhando na trilha do pôr do sol, trazendo paz ao meu coração. Você gostou disso, não foi? Sim, gostei bem. Você vai ser mais fácil de lidar do que eu pensei. Eu não apostaria muito nisso. Você não pode ficar cantando o tempo todo. Nós vamos ver como as coisas ficam. Lorna. É melhor você ir dormir agora se vai sair amanhã de manhã. Está bem, tudo certo. A gente se vê amanhã de manhã bem cedo, então. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ronnie. Gostaria de caçar um pouco amanhã, Cassidy. Você poderia pedir para um dos rapazes me mostrar onde posso caçar alguns coiotes? Tem caça maior por aqui do que isso. Vou mandar um dos rapazes ir com você. É melhor garantir que essa arma não está carregada antes de começar a limpá-la. Você não acha que eu limparia uma arma carregada, acha? A gente nunca sabe, pois eu já vi isso acontecer antes. Como diabos isso foi parar aí dentro? Isso é algo que pode acontecer com qualquer um, mas é extremamente perigoso. Ela pode disparar acidentalmente e você acabar se machucando. Tenha uma boa noite. Espere um minuto, Lorna. Eu vou com você. Não gostaria de nos ouvir falar disso o dia todo. Fique aqui e faça companhia à mamãe. Vamos, Sr. Cassidy. Formam um belo casal. E ela é uma moça de muita sorte também, por ter o Hop interessado nela desse jeito. Nunca o vi fazer isso antes. Não me surpreenderia se eu fosse o padrinho de um casamento por aqui, qualquer dia desses. Já te contaram sobre aquela vez? Cale a boca, seu velho idiota. Então você o tinha exatamente onde queria e perdeu a coragem. Acho que não te resta mais nada a fazer, a não ser sentar e ver ele sair com a sua garota. Se você o odeia tanto assim, por que não se livra dele você mesmo? Eu vou fazer isso um dia desses, mas isso não vai te adiantar de nada. Mas por que isso? Não posso me dar ao luxo de ser suspeito agora. Tenho que esperar o momento certo. Pode até levar um ano. E do jeito que as coisas estão indo agora, você já vai estar fora do páreo muito antes disso. Já que você é tão esperto, por que não me aconselha sobre o que fazer? Existem várias maneiras de fazer as coisas se você usar a cabeça. Como, por exemplo? Eu vou te avisar quando tudo estiver pronto. Pode levar 1 ou 2 dias. Então nós dois vamos encerrar as contas com o Sr. Cassidy. Vou ficar esperando notícias suas. Você está se expondo, mostrando o jogo na frente daquele cara? É aí que você se engana. Estou matando 2 coelhos com uma cajadada porque eu enganei para falar na frente de uma testemunha. Não sei por quê. Ele vai se casar com uma herdeira, não vai? É, se o Cassidy morrer de repente, esse cara vai nos pagar muito bem e para ficarmos calados. E se ele não tiver coragem de pegar o Cassidy? Ele não precisa. Enquanto ele estiver envolvido nisso com a gente, é tudo o que precisamos. Sabe de uma coisa, você tem uma cabeça muito boa mesmo, Scar. Tive muito tempo livre para pensar em diversas coisas importantes na cadeia. O limite do rancho fica logo depois do desfiladeiro, senhora. A represa é onde armazenamos nossa água durante a seca.
Achei que você tivesse potencial, Sr. Cassidy. Passamos a manhã inteira cavalgando por um lugar que inspiraria um poeta. E tudo o que você consegue falar é sobre quanta água será necessária para o gado e quantas cabeças de gado esperamos embarcar. Pensei que você me tirou da cadeia para ser o capataz, não para recitar poesia, não é? Você acha que seria pedir demais a inteligência? Dizer algo gentil para mim? Acho que não. O que exatamente você gostaria que eu dissesse para você? Você poderia ao menos dizer que você me acha atraente. Isso seria fácil de fazer. Mas eu acredito no velho ditado: bonito é quem bonito faz. Eu não deveria ter esperado muito de você. Veja, estou acostumada com o tipo de cavalheiro que sempre conheci. Eu não levaria isso tão a sério, senhora. As pessoas podem superar quase tudo se tentarem. Por que estamos falando assim se sabemos que nenhum de nós está sendo sincero? Não sei. Talvez seja porque nós dois sabemos que você está jogando um jogo. Não tenho tanta certeza de que seja um jogo. Você sabe que gosta de mim, Hop. Eu estaria mentindo se dissesse que não gosto. Por que você não poderia ir logo em frente agora mesmo? E diz o que está pensando. Eu estava pensando que deveríamos reforçar um pouco aquela represa lá em cima. Ela pode ceder algum dia. Você gostaria de dar uma olhada no rebanho lá na divisa norte? De jeito nenhum. Vamos retornar agora mesmo para o nosso rancho. Seria um rancho? Eu te disse que ninguém conseguiria acompanhar aquele coiote zarolho. Vou montá-lo de novo. Assim que eu passar um pouco de linimento. Vou montá-lo, nem que seja a última coisa que eu faça. É mesmo? Que tipo de flores você quer? O que você quer dizer com flores? Estou pronta para minha aula de equitação, Balde. Sim, vou selar um cavalo para você agora mesmo. Certifique-se de que seja um manso. Nunca montei em um cavalo antes. Ora, isso não é nada. Cavalinho bonzinho. Desça desse cavalo, senhora, antes que acabe se machucando. Não seja bobo. Ele é realmente muito mansinho, como um cordeiro. Você quebrou alguma coisa? Se eu realmente conseguir sentar de novo, vai ser um verdadeiro milagre. Ora, isso não é nada. Acho melhor adiarmos a aula de equitação por hoje. Você não vai deixar uma coisinha como um pequeno tombo te impedir de aprender a montar, vai? Pequeno? De quem são esses tombos, afinal? Se houver mais alguma parte do rancho com a qual você queira se familiarizar, eu te mostro. Acho que ainda não vi as carroças do rancho nem as aves. Sim, quer que eu mostre para você? Sim, amanhã. Depois que eu já tiver ido para a Califórnia. Você não vai embora tão cedo, vai? Claro que vou. Não tem nada interessante o suficiente para me fazer querer ficar. Lamento ouvir você falar assim, senhorita. Então você acha que eu deveria ficar? Claro. Um rancho sempre funciona muito melhor quando o dono está presente. Esse é o único motivo que você pode dar para querer que eu fique?
No momento atual, não consigo pensar em nenhum outro que seja melhor do que este. Muito bem. Deixo tudo sob seus cuidados, Sr. Cassidy. Você estava me dizendo o quanto os criadores de gado não gostam de ovelhas, certo? Você vai ter que gostar delas. Decidi criar ovelhas em vez de gado. Ovelha é uma coisa com a qual não brincamos, senhorita. Mas eu não estou brincando. Estou falando muito sério. Ovelhas são criaturas tão adoráveis e felpudas. Você não pode estar falando sério. Quer começar uma guerra de fazendas? Acho que fui bastante clara. Não vou deixar você fazer uma coisa dessas. Vou fazer o que eu quiser, Sr. Cassidy, se isso combinar com o meu humor. Não, você não vai. Não vou só ficar vendo homens serem baleados para satisfazer uma ideia tola sua. Como você ousa falar comigo desse jeito? Pelo visto, você precisava ouvir umas verdades. Enquanto você brincava, eu estava disposto a me afastar. Mas agora estou avisando, se tentar colocar ovelhas neste rancho, eu mesmo vou expulsá-las agora. Não gosto da maneira como está falando comigo, Sr. Cassidy. Esta propriedade é minha. Agora saia daqui. Você está dispensado. Quer dizer que estou demitido? Você não pode me demitir. Está esquecendo que estou sob condicional com você? Essa garota ficou maluca. Ela vai trazer ovelhas para cá? Não faz sentido. Não faz mesmo, Baldi. Também não faz sentido. Estou surpreso com você, Baldi. Seria maravilhoso ter ovelhas aqui. Sempre achei que a Little Bo Peep era a coisinha mais doce. Senhorita Lorna não está falando sério sobre trazer ovelhas, está? Estou falando muito sério. Agora, você acha que vou deixar o Cassidy mandar em mim desse jeito? Se você começar com isso, vai custar mais caro do que imagina. Não me importa nem um pouco o preço. Vou fazer ele se humilhar. Então você ainda não conhece ele muito bem. Se for esse tipo de guerra, Cassidy vai vencer ou morrer tentando. Quer dizer que ele pode se machucar? Se você começar uma guerra de fazendas, muitos homens realmente vão acabar levando bala. Eu não gostaria que nada acontecesse com ele. Eu preciso fazer alguma coisa para ele saber quem manda. Ele não pode continuar achando que pode me tratar como faz com todo mundo. Eu queria poder te ajudar, senhorita Lorna, mas parece que não posso. Você gosta do Cassidy muito mais do que está disposta a admitir, não é, Lorna? Eu tenho medo que sim, Ron. Acho que não me resta mais nada a fazer, a não ser sair de cena com elegância e te desejar sorte. Você é um querido, Rony. Sinto muito por ter que te magoar. Gosto muito de você, do meu jeito, de verdade. Mas preciso ser honesta. Se eu não tivesse conhecido o Sr. Cassidy, droga dele, vou mostrar pra ele quem é quem. Se ele acha que eu vou ceder primeiro, está enganado. Está procurando alguma coisa? Eu estava procurando alguém para selar meu cavalo. Quero cavalgar até a cidade. Deve ter algo errado com a sua visão. Ele ainda não foi desselado. Muito obrigado, viu?
É assim que as coisas estão. Temos que tirar o Cassidy ou eu saio. Vamos conseguir. Se você conseguir lembrar de fazer o que eu mandar. Certo, estou ouvindo. Pegue uma dúzia de bananas de dinamite e me encontre na represa em algumas horas. Eu nunca ganho nada. Por que aquela garota não gosta de mim em vez do Hop? Não há motivo nenhum para isso. Você é jovem e muito bonito. E talvez um dia você seja alguém. Não existe motivo nenhum para isso. Exceto por causa do Cassidy. É, mas se eu fosse o Hop, ela não estaria sentada ali sozinha. É, mas você não é o Hop. Ele não vai ser o primeiro a ceder, e ele está certo também. Ele pode estar certo, mas não está nem um pouco feliz com isso. Precisamos fazer algo a respeito, Lucky. A menos que você e eu conversemos com a senhorita Lorna. Você acha que isso adiantaria? Deixa comigo. Eu vou fazer ela enxergar a verdade. Minha querida, por que você não para de agir como uma criança teimosa? Você vai se poupar de muita infelicidade. Você quer que eu vá até ele e admita que estava errada? Seria uma ideia muito boa. Você estava errada, sabe? Por que todos se metem na minha vida? Primeiro o Sr. Benson, agora você. Não quero ouvir isso de mais ninguém. Eu só estava tentando te avisar para o seu bem. Eu não quero mais ouvir falar disso. E então, viu? Veja, senhora, nós estivemos conversando sobre algumas coisas. E decidimos que a senhora deveria... Por acaso algum de vocês está tentando dizer alguma coisa? Diga você para ela, careca. Bem, veja, senhora. Estivemos pensando bem sobre como as coisas têm acontecido entre a senhora e o Hop. O Sr. Cassidy mandou vocês me dizerem isso? Bem, na verdade, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Se ele tem algo a me dizer, por que não vem ele mesmo? Bem, o Hop não é do tipo que toma a iniciativa, principalmente quando ele está certo. O Hop é um dos melhores. Sim, eu sei. Deveria ser a garota mais feliz do mundo só por ele notar que existo. Sério. Fico feliz que a senhora pense assim. Isso facilita as coisas. Mas eu realmente não penso assim. Senhora, a senhora devia ir... Pra quê? Eu disse algo que ela não gostou. É, acho que sim. Você realmente estragou tudo para valer, então. Mas eu já tenho outras ideias. Pode deixar tudo comigo. Você tem certeza de que entendeu o que deve fazer? Amanhã cedo, avisa o Cassidy que a Lorna está na cabana querendo ver. Em vez da moça, que bela surpresa teremos para o Sr. Cassidy. Eu não entendo como você vai se livrar do Cassidy e fazer parecer um acidente. Não se preocupe com isso. Mantenha seus binóculos apontados para aquela cabana. Quando Cassidy entrar, acione a dinamite. E quando toda essa água descer pelo desfiladeiro, não precisaremos nos preocupar com o Sr. Cassidy. E se o Sr. Cassidy decidir não ficar na cabana? Acho que eu e alguns dos meus amigos podemos mantê-lo na cabana sem problemas. Um pouco tarde para um passeio, não acha? Estive na cidade. Jenkins, pode guardar meu cavalo? Você veio o caminho todo pela estrada? Sim. Por quê? Você não chegou a ver algum do nosso gado na estrada? Umas cercas nossas caíram. Não, eu não vi nada. Boa noite. Boa noite. Como assim, cercas caídas? Sabe bem que não é assim? Claro, eu sei. Olha a lama na perna daquele cavalo. Aquela estrada está seca como um osso. Parece comigo aquele barro lá perto da represa.
Acho melhor ficarmos atentos, Lucky. Tenho a impressão de que o Scar Lewis está aprontando alguma coisa. Olá, careca. Aceite um charuto. Na verdade, não me importo se eu aceitar. Vou partir para o leste esta noite, careca. Mas eu realmente gostaria que a senhorita Drake e o Cassidy não estivessem em conflito. Por que você está se metendo nisso? Mesmo desistindo dela, ainda a amo e quero que seja feliz. Pois é, ela me deixou sem saber como resolver as coisas. Se seguir minhas instruções, ajudamos a resolver a situação. Eles pudessem ficar a sós um pouco. Tente deixá-los a sós. Acho que tive uma ideia. Vou levar a senhorita Drake para cavalgar. Me dê cerca de meia hora de vantagem. Depois você vai e diz ao Cassidy que ela quer que ele a encontre na cabana no Boundary Canyon. Depois, deixe o resto comigo e com a Lorna. Realmente parece que essa estratégia pode mesmo funcionar muito bem. Mas lembre-se, não diga uma palavra a ninguém. Isso pode estragar tudo. Não, você pode confiar em mim. Para onde você vai com todo esse armamento preso na cintura, Lucky? Eu e o Hop vamos dar uma voltinha até a represa. O que você vai caçar, peixinhos dourados? Nunca se sabe. Vou partir na diligência esta noite, Lorna. Talvez seja melhor mesmo você ir, Ron. Sinto muito por tudo. Será que não poderíamos cavalgar mais uma vez antes de eu partir? Algo para lembrar? Eu acho que não. Você entende, não é? Estou disposta a declarar uma trégua se você estiver. Bem, essa é uma que eu estou mais do que disposto a cancelar, senhorita Lorna. Quero ir até a cidade comprar algumas coisas. Você vai comigo? Desculpe, mas quero subir e dar uma olhada na represa. Eu sabia que estava cometendo um erro. Não tinha o direito de vir até você e me fazer de boba. Eu devia saber que você não valia a pena. Você nem tenta me encontrar pelo caminho. Não é isso. Cavalgaria com você se desse. Você não precisa. Ron vai gostar de cavalgar comigo. Não recomendo ir à cidade hoje. Mais uma das suas ordens. Por quê? Lorna, eu queria que você tentasse entender. Eu só consigo entender uma coisa. Mesmo quando tento ceder, você não tem discernimento para notar. Vamos. Eu pedi para você não ir à cidade hoje. Estou te dando uma ordem para não ir. Eu queria que você não tivesse feito isso. Vamos, Lucky. Eu queria não ter dado um tapa nele, Baldy. Mas por que ele tinha que falar comigo daquele jeito? Eu não sei, senhora. A não ser que seja porque ele não queria que você fosse para a cidade com aquele rapaz. Você acha que ele está com ciúmes? Nunca vi ele ser assim antes. Mas ele tem agido meio estranho desde que você apareceu por aqui. Você gosta dele, não é mesmo, senhora? Mas eu nunca mais vou falar com ele. A não ser, é claro, que ele venha. Até mim. Se a senhora estiver disposta a deixar isso comigo, ele vai. Acho que vou levar uma repreensão. Mas a gente realmente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Acabei de ter uma ideia. Vamos lá. Para onde estamos indo? Para uma cabana que eu conheço lá no Boundary Canyon. Vamos, senhorita, é logo aqui embaixo. Doutor, precisamos sair daqui. Cassidy está desconfiado e está vindo para cá. Vamos apenas esperar. Ele vai receber uma recepção que não está esperando. Largue essa arma e levantem as mãos, vocês dois.
Eu imaginei que você apareceria. Agora, o que é isso aqui? Fique calado, ele não provará nada. De que adianta? Eu sei quando estou derrotado. Fique de boca fechada. Cale a boca, você. Vamos ouvir, pode ser que isso facilite um pouco para você. Íamos te levar para a cabana lá embaixo e explodir a represa, para que parecesse um acidente. Gente boa. Sim, eu sei. Estou disposto a pagar pelo que fiz. Um belo esqueminha que vocês armaram, hein? É o Balde e a senhorita Lorna. O que ele está fazendo com ela lá embaixo? Pegue sua corda, Lucky. Vamos amarrá-los. Espere um minuto. Largue essa arma, Cassidy, ou eu mando o Lucky atirar. Recue agora mesmo. Vamos lá. Continue andando para trás. Já que não tem outro jeito e eu tenho que ir, então vamos todos nós juntos agora. Afastem-se da represa, ela vai explodir. Aquele tolo do balde lá embaixo pode estragar o nosso plano. Acho que não. Tenho a impressão de que o Cassidy vai aparecer bem em breve. Enquanto o balde estiver lá embaixo com a moça, ele está de mãos atadas. Não, não estão. Decidi pegar o Cassidy, nem que eu tenha que acabar com todo o pessoal do LD para isso. Agora, só espere na cabana, senhorita, e deixe o resto comigo. Vou trazer o Hop aqui num instante. Você é um querido, Balde. O que foi que você disse? Você é um querido. Ora, não é nada. Foi toda a dinamite que você colocou? Sim, foi. Lucky, volte ao rancho, chame os rapazes. Vigiarei o Scar e seu bando. Vamos expulsá-lo agora. Tudo bem, Hop. Bom, quero te dar uma chance. Se você tiver ido embora do rancho quando eu voltar, eu não vou contar nada sobre isso. Fique longe de homens como Scar Lewis. Ele não é do seu tipo. Não vou tentar te agradecer, Sr. Cassidy. Eu não conseguiria. Hop, o lugar inteiro está pegando fogo. Vamos! Temos que tirar o Balde e a Lorna de lá. Esse fogo vai alcançar a cabana em 5 minutos. Vamos! Você não tem chance, Cassidy. Scar e seu bando te esperam para o bote. Tenho que arriscar. Vá buscar ajuda, Lucky. Se eu falhar, você resolve as coisas. Eu vou com você. Vamos! Está precisando de ajuda. Vamos! Ron, me dê cobertura. Eu vou descer até lá.
Deixamos ele levar a pior? Só se for necessário. O fogo vai cuidar dele se conseguirmos mantê-lo lá embaixo. Olha, seu careca. Fique aqui e me dê cobertura. Eu vou buscá-la. Ei, Lorna! O fogo está nos cercando. Continue atirando, temos que pegá-lo. Tá certo, então. Vamos, Baldi, vamos sair daqui. Bom trabalho, rapazes. Parece que agora não precisamos mais nos preocupar com o fogo, Lorna. Ele vai se apagar sozinho quando chegar ao aceiro. Baldi, você e mais 3 rapazes levem a gangue do Scar para a cidade. Lucky e o resto de nós vamos ficar de prontidão no aceiro só por precaução. Vão lá. E você volte para o rancho. Isso mesmo, Hop. Voltarei no outono. Da próxima vez espero ficar um pouco mais. Eu ainda estarei aqui. Londres não é um lugar ruim. Quero enviar um dos nossos melhores para a Inglaterra. Você pode levá-lo lá? Acho que consigo levá-las para lá, sim. Sempre quis fazer uma viagem de barco. Vamos, rapaz, suba, tem espaço. Temos pouco tempo para alcançar aquela diligência. Não temos, Baldi. Bem, eu esqueci. Não vou mais dizer ain't. Eu não vou embora, Baldi. Decidi ficar com o Sr. Cassidy por um tempo. Ainda tem mais algumas coisas que quero aprender. Então nossa viagem foi um sucesso completo. Todos nós conquistamos algo. Até você, tia Marta. Eu? Claro. Você me ensinou a falar inglês direito, não foi? Imagina, não foi nada demais. Tchau. Tchau, Hop, amigo.